Seja bem-vindo ao canal que passa todas as notícias do Flamengo sem enrolação. Eu começo esse vídeo falando uma notícia muito importante. A CBF juntamente com as federações dos estados vem trabalhando para a volta do futebol, e o público irá voltar aos estádios, claro, com uma capacidade reduzida. E eu venho te perguntar, você é a favor, ou contra, a volta do público aos estádios? Comentem aqui embaixo, nos comentários. A próxima notícia que eu venho a falar para você é sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Por conta das sentenças de contaminados, o nosso Mengão queria adiar o jogo. Só que, o Palmeiras hipocrita, era contra o adiamento. O caso foi levado à CBF. A Federação do Futebol Brasileiro não adiou o jogo. E o Flamengo levou para a STJD. E o Flamengo perdeu a causa. E o jogo irá acontecer normalmente. E o Flamengo irá com a maioria dos jogadores da base. Mas eu confio que o Mengão irá ganhar dos porcos, na Arena Sandy Júnior, conforme eu tinha dito. Nosso canal passa todas as informações do Flamengo sem enrolação. E eu te peço, se for possível, se inscreva no canal e ative as notificações. A torcida rubro-negra não alivia e Marcos Braz recebe duras críticas da web. Após erro no planejamento do clube, o Mengão sofre pressão dentro de campo neste segundo semestre. Assim, nem vice-presidente de futebol está deixando de ser questionado. O Flamengo vem passando pela maior turbulência depois de várias conquistas centro de campo. O time ainda não passa aquela confiança para o torcedor e ainda oscila bastante, principalmente no segundo tempo das partidas. É bem verdade que o treinador Domi está começando o trabalho e, como ele sempre disse, que precisa de tempo para colocar suas ideias em práticas. Os dirigentes rubro-negros bastante elogiado porque está na maioria das contratações e colocar o Mengão em patamar muito elevados, também estão sendo questionados pela nação. A pressão não está sendo aliviada para ninguém nesse momento e Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do mais querido, vem sendo cornetado nas redes sociais por uma situação que surpreendeu o Flamengo de certa forma. A Conmebol já tinha deixado claro que cada clube poderia inscrever 50 atletas. Já para não ter partidos adiados inicialmente, o Flamengo pitoco colocar apenas 34 jogadores. No entanto, após vários desfalques por conta do coronavírus, o Mengão tentou inscrever mais 10 jogadores, mas a entidade vetou e disse que o prazo já tinha terminado. Sendo assim, o Flamengo tem poucas opções para enfrentar Independente do Valle na próxima semana no estádio Maracanã. Agora o clube torce para que os atletas afastados anteriormente já tenham se recuperados até lá para entrar em campo. E na web, os torcedores rubro-negros não aliviaram para o Marcos Braz e disse que o dirigente, assim como outros membros do futebol, errou muito nessa questão que pode ser muito prejudicial para o Flamengo neste momento. Por enquanto, diretores flamenguistas não falaram sobre esses assuntos. Os jovens do Flamengo tentou escrever, mas não conseguiu. São esses: Otávio, Ítalo, Pablo Maldini, Richard Rios, Yuri de Oliveira, Rian, Everton, Carlos Daniel, Danilo Batista Silva. Nação agora a esperança e contar com alguns dos atletas que testaram positivo para Covid no Equador. Os jogadores realizaram o exame para o jogo contra o Barcelona no sábado, dia 19, e 7 deram positivo. Bruno Henrique, Felipe Luiz, Islan, Diego, Michael, Vitinho, Mateuzinho. Até o duelo com Del Valle na próxima semana serão 11 dias. O vício jurídico do Mengão, Rodrigo Dum, se vê possibilidade de alguns atletas ficarem à disposição novamente. A legislação da Conmebol diz que 10 dias após o teste positivo, automaticamente o atleta pode jogar. Se o médico disser que não tem sintomas, então poderíamos ser jogadores que possam atuar. Por isso que a situação é diferente do jogo contra Palmeiras, disse Rodrigo durante uma participação no Seleção Sport TV. Pelas regras de Conmebol, para estar em campo o atleta tem que estar com exame negativo de 24 horas antes da partida. Ainda seria necessária uma avaliação física da comissão técnica, já que os atletas estão sem fazer atividade no campo. A próxima notícia que eu venho falar para você é sobre uma demissão urgente que acabou de acontecer no Flamengo. A nação não gostou dessa demissão e pressionou a diretoria do Flamengo, após uma polêmica da foto do avião dos jogadores do Flamengo sem máscara, no avião que trouxe o Flamengo de volta do Equador para o Brasil, e sobrou para o fotógrafo Matheus, e a demissão dele foi dita pelo presidente Rodolfo Landim, no programa Spro. E o Flamengo não divulgou o real motivo da demissão do fotógrafo, mas o que tudo indica, a demissão foi por motivo de ter tirado a foto dos jogadores do Flamengo sem máscara no avião. E para você, o Flamengo fez certo em demitir esse fotógrafo? Se sim, ou se não, comenta aqui embaixo.
Segue os casos de Covid no elenco do Flamengo. E os jovens Noga, que é zagueiro, iria ser o titular no jogo contra o Palmeiras, pois os outros 4 zagueiros tinham sido infectados. E o jovem PP, que também iria ser titular no meio-campo do Flamengo, testaram positivo no exame desta sexta-feira, assim como funcionários do departamento de futebol, massagista, cinegrafista, jogadores, entre outros. Eu trago uma informação muito importante que acabou de acontecer num debate virtual da CBF que estavam presentes representantes de todos os clubes e presidentes de todas as federações. Ficou definido no começo da reunião que cada um teria 3 minutos para falar. Na hora que chegar a vez do Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, ele ficou mais tempo do que todos os outros, onde estourou os 3 minutos, foi avisado por outros dirigentes, reclamado e continuou explanando. Ele demorou tanto pessoal que o presidente da CBF, o Caboclo, levantou na sala, saiu da sala, ficou 10 minutos fora, voltou e Rubens Lopes ainda estava falando. Daí o presidente da CBF apelou com ele e disse: é aí que começa a interessa pra nós, porque se estão se degladiando o problema é deles, mas daqui pra frente é a parte que interessa pra gente. Aí quando o presidente volta depois de 10 minutos, Rubens Lopes ainda tá falando, então Caboclo bate na mesa, fica zangado e diz: você não vai fazer do Campeonato Brasileiro refém de um clube como você fez com o Campeonato Carioca. Olha o que o Caboclo falou pro Rubens Lopes, que ele não conseguiria fazer o Campeonato Brasileiro refém de um único clube. Ou seja, toda a defesa que o Rubens Lopes estava fazendo para a volta do público aos estados era baseado nos interesses apenas do Flamengo. Caboclo quis dizer que Flamengo botou o Campeonato Carioca como refém dos seus desejos. Galera, esse caso é muito sério. Quando o presidente da instituição máxima do futebol expõe esse tipo de situação, é porque ele já perdeu paciência há muito tempo. E ele mostra as preferências dele dentro do certame organizados pela CBF. Por isso podem esperar, mais do que nunca, uma má vontade da CBF para todos os assuntos que envolverem o Flamengo. A CBF é parceira da Rede Globo de televisão, e o que aconteceu no Campeonato Carioca mostrou pro Caboclo que a coisa pode ficar feia de uma hora para outra. Tudo bem, o SBT comprou a Libertadores, o SBT tá negociando para comprar o Campeonato Carioca, o SBT já lançou até perfumes Jequiti, o nome do Flamengo, mas se a CBF perde a Globo no meio do Campeonato Brasileiro como o Campeonato Carioca perdeu a Globo no meio do Carioca, para a CBF a perda financeira é muito grande. Então é claro que ela sempre vai ficar do lado ali de quem paga, e só de ela ter falado da maneira como ela falou podem esperar má vontade da CBF com o Flamengo em todos os sentidos. Podem esperar uma má vontade da CBF em tudo que for relacionado ao Flamengo. E como eu expliquei, a CBF juntamente com a Globo, será mais um adversário contra o Flamengo. E eu queria saber sua opinião sobre essa palhaçada que você irá e vem fazendo com o Flamengo. Comenta aqui embaixo. Nesse vídeo temos o Sormani passando uma vergonha gigantesca ao debater com o nosso vice-presidente Rodrigo Duncher. E bota vergonha nisso. O nosso VP praticou com maestria a técnica de corte tramontina. Confira as idiotices que o Sormani disse. E se prepare para rir da vergonha que o cabeça de titica de pombo passou no débito. Então, por exemplo, na minha opinião, eu acho que o Flamengo deveria deixar todos esses jogadores no ninho do urubu. Eles estão? Ou eles estão em casa, contaminando outras pessoas? Quando você manda um contaminado para casa, sendo que você tem a oportunidade de deixá-los no ninho do urubu, eu acho que não é sensato. Não é sensato. E, ironicamente, o Flamengo, que dizia, cantava em prosa e verso, que tinha o melhor protocolo do Brasil, quiçá do mundo. E que não havia lugar mais seguro do que estar trabalhando dentro do Flamengo. Não é verdade? Olha a situação do Flamengo. Olha a situação em que o Flamengo se encontra. Correndo o risco de não ter nenhum jogador para colocar em campo. Pode acontecer. Pode acontecer, a gente sabe disso. Então, aquele assodamento do presidente Landim, que para mim é o grande culpado de toda essa situação, está se mostrando danoso nesse momento. Aquele não era o momento de voltar. Como acho irresponsável vocês terem mandado jogadores para casa, os jogadores deveriam ficar no ninho do urubu, em quarentena, todos. Todos. E esses jogadores, eles podem estar contaminando inocentes. Então eu acho de uma grande irresponsabilidade do Flamengo ter mandado os jogadores para casa, sendo que o Flamengo tem um hotel 7 estrelas dentro do ninho do urubu. E poderia ter deixado todo mundo lá.
Então, o que o médico do Flamengo falou nesse momento, doutor Tanuri? Ele consentiu isso? Ele aprovou a ida dos jogadores para casa? Ele é um médico. Como acho que o presidente Landim deveria vir a público e se desculpar com o Brasil, não com o mundo esportivo, com o país Brasil. Porque ao dizer que tudo estava bem, ele passava um recado para os torcedores do Flamengo que tudo estava bem. E esses meus torcedores iam para a rua, se divertir, praia, calçadão, bares, etc. e tal. Então, eu lamento muito tudo isso que está acontecendo, mas acho que o Flamengo tem muita culpa no que aconteceu. E age errado ao liberar para os seus lares os jogadores que estão contaminados, sendo que o Flamengo poderia deixá-los no seu hotel 7 estrelas que tem dentro do Ninho do Urubu. Bom, eu queria fazer alguns comentários sobre o que você falou, mas você fez algumas observações que eu não concordo. Não é qualquer um que tem determinação médica de isolamento. Então, o Flamengo está cumprindo a ordem de isolamento da forma que é possível cumprir. Todas as pessoas que ficam infectadas pelo vírus, 99% delas têm determinação de ficar em casa com protocolos de distanciamento e de uso de coisas particulares, de não misturar e sem proximidade. Os jogadores têm o direito de ter o tratamento igual a todas as pessoas do Brasil. Eles não podem ser tratados que nem cachorros e eles não podem ser obrigados a ficar no CT. O CT do Flamengo sempre teve à disposição dos atletas, mas eles têm a opção, depois de 8 dias de viagem, de pelo menos ter o direito de ir para o quarto deles e ficar, por mais que eles se isolem, eles terem o direito de estar próximos da família deles, e isso foi o que aconteceu. Com relação a essa questão, eu acho que existe uma confusão, uma divergência de opinião. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu tenho uma divergência enorme, porque quando o Flamengo voltou às atividades, o Flamengo não tem culpa de nada disso que vocês estão falando, você está falando, porque o Flamengo, quando voltou às atividades, ele sempre disse: eu vou voltar de acordo com as ordens das autoridades públicas. Então, tudo que foi permitido pelas autoridades públicas, pelas leis baixadas pelas autoridades públicas, o Flamengo foi fazendo na medida em que foi sendo permitido. Então, a lei mandou voltar a treinar, o Flamengo voltou a treinar. A lei mandou ter jogos no Rio de Janeiro e com protocolos de segurança, sem público. Então, o presidente Landim não tem culpa de nada. O presidente Landim é um defensor ferrenho dos interesses do Flamengo, assim como eu. E nós vamos continuar defendendo os interesses do Flamengo sem se preocupar com algumas opiniões que a gente discorda. Opinião boa, eu respeito. Opinião que eu não concordo, eu descarto. A vergonha quando é pouca, o Sormani trata logo de resolver isso transformando num mar de humilhação. Só que o humilhado sempre é ele próprio. Boa, Rodrigo, não deu mole para essa carniça. Sormani terminou no bolso do nosso vice-presidente. Só que o humilhado sempre é ele próprio. Boa, Rodrigo, não deu mole para essa carniça. Sormani terminou no bolso do nosso vice-presidente. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Até a próxima. Saudações rubro-negras.